Oi pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês acerca de um dos artigos contidos nesta obra, Deus na Filosofia do século XX. O artigo intitula-se Pensar em Crer depois de Auschwitz e é de autoria de Piero Stefani, filósofo, teólogo e católico italiano. Certamente, tanto o pensar, a reflexão filosófica, quanto o crer, a reflexão teológica, são colocadas em xeque e em crise depois dos acontecimentos epocais de Auschwitz. Recorda Stephanie que Theodor Adorno havia afirmado: é impossível fazer poesia depois dos acontecimentos de Auschwitz. As relações entre a fé judaico-cristã, especialmente naquilo que tange a teologia radical do século XIX e XX, da morte de Deus, são colocadas em voga após os acontecimentos do pós-Segunda Guerra, as reflexões trazidas por esses acontecimentos no pós-Segunda Guerra. Inicialmente, o autor questiona um pouco a locução que nós utilizamos para nos referir aos acontecimentos de Auschwitz. Para Stephanie, seria incorreto utilizar o termo holocausto, porque ele tem ressonâncias sacrais. Parece que estamos falando de um rito religioso. Na verdade, o termo mais adequado seria Shoah, que numa tradução livre significa tanto extermínio quanto catástrofe. Ou seja, o que aconteceu em Auschwitz seria uma grande catástrofe. A grande mudança e a grande reflexão que Auschwitz precisa causar em nós é que foi a primeira vez na história da humanidade onde um extermínio teve componentes técnicas. E foi justamente essas componentes técnicas que o fizeram chegar tão longe quanto chegaram. Precisou-se criar uma verdadeira engenharia da morte, muito complexa. E essa engenharia não se restringe a uma técnica puramente matemática de calcular a logística dos trens e dos campos de concentração, mas é também uma engenharia social de fazer com que todo um povo, com que toda uma sociedade possa agir em prol desse extermínio. Permitam-me ler um trecho do artigo. A agricultura é hoje indústria motorizada da alimentação, que por essência é idêntica à fabricação de cadáveres nas câmaras de gás e nos campos de extermínio, idêntica ao bloqueio e à esfomeação dos países, idêntica à fabricação de bombas de hidrogênio. Depois da Segunda Guerra, a humanidade desenvolve técnicas de matar nunca antes vista, e sabemos que, após ainda próximo ao final do século XX, nós tivemos a grande crise entre o mundo capitalista e o mundo socialista, e daquela crise poderia se resultar o fim da humanidade. Mas criamos então em Auschwitz depósitos de fábricas de cadáveres, onde não era dado o direito nem mesmo das pessoas morrerem, mas eram apenas liquidados. A morte é um processo que era inclusive negado aos prisioneiros, tanto de Auschwitz quanto de qualquer outros campos de concentração. De certo modo, na idade da técnica, se desenvolvem técnicas até mesmo para matar. Mas é claro que isso é fruto de um pensamento de um tempo. Auschwitz seria como que o culminar das revoluções dos séculos anteriores. A morte tornou-se então uma engenharia. Mas o que nos espanta tanto, de fato, as imagens dos cadáveres dos campos de concentração são aterradoras, mas é a causa eficiente, o que fez com que aquilo chegasse daquele modo. Aonde chegou a idade da técnica? E que culpa outra era imputada àquelas pessoas que sofreram a morte em Auschwitz, senão a culpa de existir? Permitam-me ler um outro trecho do artigo. Da definição nazista de judeu, o componente da autoconsciência não desempenhava nenhum papel. O judeu era tido então como um povo sem valor algum, do qual, volto a dizer, a única culpa era a culpa de existir. E isso é o que dá unicidade a essa Shoah, a esse extermínio. Pessoas retirando o direito de existência de outras pessoas.
O autor então passa a descrever que a forma talvez mais autêntica de analisarmos os fatos acontecidos em Auschwitz é apelar à memória, às histórias dos sobreviventes. E lógico, a memória está sempre ligada à testemunha, ainda que usemos a expressão depois de Auschwitz, apenas aqueles que viveram e que sobreviveram para contar a história é que estão inseridos no processo cronológico dos acontecimentos aterradores desse tempo. O papel então da filosofia e da teologia para Piero Stefani é dar ouvido a essas vozes, as vozes dessas testemunhas, para que com as suas memórias possamos refletir tanto o pensar quanto o crer. Contudo, é uma grande dificuldade, já que, recordando a primeira carta aos Coríntios, é a fé e não o pensamento que se baseia no testemunho. Mas agora somos levados também, por uma necessidade imperativa de nosso tempo, a fazer com que a reflexão também seja baseada no testemunho. Em seguida, o autor coloca que da mesma forma que Deus se revelou no Monte Sinai a um povo, ele se revela em Auschwitz. No Sinai, com uma voz que chamava um povo, que ajuntava um povo. Em Auschwitz, num silêncio aterrador, paradoxal, de um Deus que parece esquecer-se de seu povo, voltar-se para outra face. Há uma outra voz imperativa na reflexão religiosa que só pode ser comparada àquela do Sinai, a voz do silêncio de Deus. Viver religiosamente nesse pós-Shoah, nesse pós-extermínio, é então uma grande dificuldade. Permitam-me ler um trecho de um dos relatos de uma das testemunhas. Impediu-me e ainda impede-me de conceber qualquer forma de providência ou de justiça transcendente. Para essa testemunha, para esse vivenciador dos acontecimentos de Auschwitz, é impossível voltar a crer. Ainda sabemos daquela outra famosa frase: se Deus existe, Ele terá que me pedir perdão de joelhos quando eu chegar no céu. Contudo, essas memórias e esses testemunhos não podem ser tidos e não podem ser pegos a partir de uma visão ideológica. E essa é a opinião de Stefani, que a religião cristã, enquanto religião do perdão, não pode ser vista meramente como uma religião superior em relação à religião judaica, que se tornaria então uma religião de atávica busca de vingança. Já que, como recorda Wiesel, se as vítimas são problemas para os judeus, os assassinatos constituem um problema para os cristãos. E ainda ele vai um pouco mais além, e essa é uma opinião bastante forte dele, que quase a totalidade das pessoas que mataram outras pessoas em Auschwitz eram batizados, eram cristãos. O que exige de nós uma reflexão mais aprofundada acerca da nossa fé. Permitam-me ler mais um trecho do artigo. Numa meditação centrada no silêncio de Deus, ou precipitar-se em exprimir uma pretensa vontade expiatória de delitos cometidos por outros. Ou seja, é errado para o pensamento cristão justificar justamente os acontecimentos como o silêncio de Deus. De modo que se coloca para nós então uma dificuldade, segundo Stefani. Para afirmar a bondade divina, é necessário negar a sua onipotência, porque se Deus é realmente bom, por que Ele não agiu perante todas aquelas vítimas? Existe um livro testemunho, escrito por Wiesel, já citado anteriormente, que diz assim: eles estavam reunidos no campo de concentração, então um menino foi enforcado. E diante daquela figura daquela criança morta, daquela criança enforcada, surgiu-se uma pergunta: onde está Deus? E Wiesel diz assim: e eu sentia em mim uma voz que lhes respondia: onde está Deus? Ei-lo ali, pendurado àquela forca. A voz dessa testemunha, e nessa perspectiva seríamos proibidos de ouvi-la,
no sentido da teologia crucis cristã, porque a única coisa para o nosso autor que seria possível, o único paralelo concebível entre a morte do Cristo e os acontecimentos aterradores de Auschwitz expressos aqui no enforcamento de um menino, seria que ambos foram mortos unicamente por serem judeus, unicamente por ousarem terem existido. De fato, todas essas problemáticas constituem-se numa grande convocação a um pensar e a um crer diferenciado depois desses acontecimentos. E se ouvíssemos outras diversas testemunhas, veríamos em todas elas, como recorda Levinas, o filósofo do rosto, que são pessoas sem nome. Aliás, é o título de um dos capítulos de seu livro. Os inúmeros sem nomes mortos nos campos de concentração. E mesmo a voz das testemunhas jamais poderão desvelar completamente o ocorrido. Jamais conseguirão exprimir todo o acontecido naquele campo de concentração. Amos Funkstein diz assim: aquele que, profundamente perturbado pelo Holocausto, tornou-se incapaz de afirmar a existência de Deus, vê-se às voltas com uma problemática essencialmente religiosa. Um homem superficial ou puramente pragmático, ou egoísta e voltado apenas para o seu próprio interesse pessoal, não ficaria realmente perturbado. Só se perturba aquele que é religioso. Dadas então todas as críticas, poderíamos talvez numa reflexão até mesmo tida como forçada, mas entendermos que essa citação de Funkstein nos leva a crer que o problema de Auschwitz é essencialmente um problema religioso. E da mesma forma que só pode ser enfrentado por meio do pensar religioso, só pode ser superado também por meio dele. É uma perturbação intrinsecamente religiosa. Desse modo, por mais que haja a necessidade da revisão de todo o pensar e de todo o crer, de toda a estrutura teológica cristã e também judaica, por que não dizer, já que os cristãos estão associados intimamente aos seus pais, os judeus, e só podemos orar hoje porque também oraram em Auschwitz ao nosso mesmo Deus, é preciso repensar a fé. E é triste ver que num ambiente em que se construiu oportunidade tão grande para novas reflexões, tanto acerca de Deus quanto acerca do homem mesmo, em poucas décadas depois, se privilegiou no cristianismo protestante, por exemplo, uma teologia da retribuição, que é quase um escárnio frente aos acontecimentos de Auschwitz. E no campo católico, uma teologia da facilitação, onde se tenta pegar alguns elementos dessa teologia da prosperidade evangélica e se transferir à religião católica, o que também é um escárnio frente aos acontecimentos de Auschwitz. Quando vemos fé baseada nessa troca de favores com Deus, o que por si já se constitui um total absurdo, quando vemos a fé baseada em facilitações, nós vemos que, infelizmente, nem mesmo o mais terrível dos acontecimentos da história da humanidade, o momento em que a humanidade provou ser tão desumana, conseguiram fazer com que nós pensássemos e crescêssemos de maneira diferente. Auschwitz nos impõe uma autenticidade frente à nossa fé, que deve ser buscada, tanto na reflexão filosófica, quanto na reflexão teológica. É ainda um grande desafio, mas hoje no nosso tempo, não tanto um desafio a ser superado, mas um desafio a ser retomado, pois Deus continua sendo morto nos pobres, nos abandonados. Deus continua a ser morto nos moradores de rua, naqueles que não têm voz e que não têm vez. Deus continua a ser morto nos fracos. E em meio a uma teologia cristã que fala tanto de vitória, que
que Cristo não nos encontre ao lado dos vitoriosos, mas ao lado dos derrotados, sejam os de Auschwitz, sejam os de nosso tempo. Muito obrigado.